A fama, o sucesso, o dinheiro e o prestígio que muitos artistas talentosos conhecem podem vir acompanhados também por solidão, tristeza, críticas e períodos no esquecimento. Os altos e baixos da vida desafiaram alguns famosos que acabaram se entregando ao vício por álcool e substâncias químicas. Esta pode ser uma mistura explosiva que, em muitos casos, colocou um ponto final de modo precoce em carreiras brilhantes de artistas geniais. Famosos da música, da escrita e do teatro sucumbiram à dependência e acabaram morrendo. Já outros continuam por aqui para contar suas histórias de luta, cura e superação. Vem com a gente aqui no Quem Quem conhecer detalhes e algumas curiosidades sobre a vida de algumas estrelas que sofreram com o alcoolismo, mas deixaram suas marcas para sempre na história das artes no Brasil. E vamos começar relatando alguns famosos que tiveram graves problemas com o álcool. Quem não se lembra dessa loira que foi assistente de palco da apresentadora Xuxa? Depois, ela enveredou pela carreira de atriz e fez algumas novelas. Mas Bárbara Borges enfrentou problemas por causa do abuso do álcool. Em 2019, ela revelou que travou uma verdadeira batalha para se livrar do alcoolismo. Quando resolveu compartilhar sua história, a atriz já estava há 4 meses sem ingerir bebida alcoólica. Em 2021, se considerava em processo de cura. Apesar disso, explicou que ainda tinha recaídas. Ela contou que a sua relação com a bebida vinha de um abuso que sofreu na infância e também do seu antigo casamento, que durou 8 anos. Eu tive que voltar lá atrás, tratar a raiz do problema para entender todas as dinâmicas em que eu me coloquei e que eu também abusava de mim, permitia os abusos. É muito bom quando a gente tem esse amor próprio, porque tem o controle sobre onde é o seu limite, revelou Bárbara Borges. Hoje, a atriz consegue beber socialmente. Se você quiser fazer um brinde comigo, vou brindar com champanhe, sem problemas. Eu não sinto mais vontade porque eu quebrei a minha dinâmica, disse ela. E o ator Luiz Fernando Guimarães, famoso pelo seriado Os Normais, foi outro que enfrentou desafios com a dependência do álcool. Em 2017, ele foi internado contra sua vontade, por conta do vício. A decisão partiu de seu companheiro e da amiga Cláudia Raia. O comediante vem de uma família com casos de alcoolismo. Então, no seu caso, a dependência era uma doença hereditária. Ele conta que começou a beber com frequência aos 30 anos e que gostava da sensação que o álcool dava. Ficava solto e desinibido. Um dos motivos para o ator começar a abusar da bebida foi ter perdido muitos amigos para o HIV nos anos 90. Ele conta que só conseguiu controlar o vício em álcool ao trocar de terapeuta. Parei de beber só quando eu quis realmente. Eu estava no caminho de me tornar uma pessoa debilitada e destruída. E eu não queria. Mas até hoje entendo que é algo sem controle. É uma doença e que só uma dose pode causar um efeito enorme, afirmou ele. E também o ícone da Jovem Guarda, o cantor Vanderlei Cardoso, enfrentou sérios problemas na vida como dívidas, depressão e alcoolismo. A esposa do artista conta que o desjejum dele era a bebida Campari. O cantor explicou que o alcoolismo atrapalhou muito a sua carreira, afastou pessoas e o tirou do palco. A coisa foi se agravando de tal maneira que meu organismo não aguentava mais. Chegava às vezes no show e não tinha condições de cantar, contou ele. Em 2018, ele revelou que estava se recuperando do vício. Me recuperei em Campinas. Encontrei uma nova vida e estou feliz da vida. Levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima, resumiu Vanderlei Cardoso. E esse outro ator aqui também já enfrentou problemas com o álcool. Ele foi sucesso na primeira versão de Renascer, em 1993. O ator Jackson Tunis. Ele teve problemas com abuso de álcool na juventude. Fui viciado em cachaça. Cheguei aos extremos da bebida. Parei aos 28 anos, só com força de vontade, revelou ele. Na época em que estourou na novela, o ator tinha 33 anos e, apesar de ter começado a atuar cedo, lembrou que o vício do álcool atrapalhou essa fase da carreira.
Jackson Antunes enterrou muitos amigos que também eram dependentes do álcool. Eu fazia teatro amador. Esqueci o texto, não comparecia. As pessoas foram deixando de me chamar para trabalhar. Não fosse isso, talvez pudesse ter acontecido mais cedo, explicou ele. E o cantor Renner, que forma dupla com o Rick, é outro que ainda sofre com a dependência em álcool. Em 2014, ele foi preso após se envolver em um acidente de carro em São Paulo. O sertanejo dirigia uma BMW quando bateu em um carro estacionado. Mas esse não foi o primeiro acidente na vida do cantor. Em 2001, o carro dele bateu em uma moto e matou um casal de namorados em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Na época, ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de detenção e a perder o direito de dirigir pelo mesmo período por causa da morte do casal. O vício de Renner em álcool e seus escândalos na mídia atrapalharam sua carreira musical e fizeram com que seu parceiro Rick terminasse a parceria. Mas depois, eles acabaram voltando a cantar juntos. E agora, vamos te apresentar os 15 famosos que sofreram com álcool, mas beberam até morrer. Começando com a cantora Dalva de Oliveira, a rainha do rádio e o rouxinol do Brasil, como ficou conhecida. Ela morreu no dia 30 de agosto de 1972, aos 55 anos, com um câncer no esôfago, consequência de muitos anos de abuso do álcool. Dalva de Oliveira fez história ao lado do compositor e cantor Erivelto Martins, com quem se casou. As músicas e o relacionamento tumultuado dos dois, com agressões físicas, álcool e muita raiva, estamparam os jornais da época. E essa moça que você vê agora é a Djenane Machado. Ela foi um grande sucesso na TV nos anos 60 e 70 e intérprete da Bebel na primeira versão de A Grande Família, em 1973. Djenane Machado faleceu no dia 23 de março de 2022, aos 70 anos, de causa não revelada. Desde os anos 90, ela já estava reclusa e afastada da mídia em uma espécie de exílio voluntário, quando o pai, Carlos Machado, a adoeceu. Ele foi um dos maiores autores de musicais no Brasil e ganhou o título de O Rei da Noite. Outra razão para ela se afastar da carreira foi ter se submetido a tratamentos contra a dependência de álcool, que tinha desde a época em que participou do seriado popular. Casada 2 vezes, ela não teve filhos. Em seus últimos anos de vida, ela viveu de maneira simples e discreta em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, na companhia de uma cuidadora. E o número 13, a cantora Maísa. A talentosa cantora, dona de hits como Meu Mundo Caiu, bebia muito. Ela teve vários problemas em função do álcool e era consciente de seu vício. No dia do casamento do seu filho, em 22 de janeiro de 1977, Maísa pegou seu carro e voltou para Maricá, onde morava já havia alguns anos, quando um terrível acidente automobilístico na ponte Rio-Niterói deu fim à sua vida. A cantora tinha 40 anos. Apesar de beber constantemente, exames constataram que ela estava sóbria na hora do acidente. E outra grande cantora do Brasil também morreu em função do álcool. Uma das maiores estrelas da música brasileira, a grande Elis Regina. Ela morreu pela combinação explosiva de álcool associado a outras substâncias. No dia 19 de janeiro de 1982, a cantora de 36 anos foi encontrada morta pelo namorado, caída em seu quarto, segurando um telefone com a mão estendida. Elis Regina sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Ela partiu no auge da carreira, causando uma forte comoção em todo o país e deixando uma vasta obra na música popular brasileira.
Número 11. A Cássia Eller. Os laudos que apontam o motivo da morte da cantora Cássia Eller são controversos. Não foram encontrados resíduos de álcool nem de substâncias tóxicas em seu corpo. A companheira da artista, que viveu com Cássia Eller por 14 anos, afirmou ter a certeza de que ela não morreu por overdose no dia 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos. Para a companheira, Cássia teve um infarto devido às seguidas crises nervosas pelas quais vinha passando no último ano. Essas crises pioravam quando Cássia Eller bebia. Ultimamente, 2 latas de cerveja a deixavam extremamente angustiada e nervosa, revelou a viúva da cantora. A artista ainda usava substâncias químicas, mas tinha diminuído a frequência por causa do filho Francisco. 2 anos antes de morrer, ela tinha se submetido a um tratamento para parar com tudo. Estava limpa. Só que a Cássia trabalhava no meio que é muito difícil. Não faltam pessoas para oferecer e insistir, contou a viúva. Ela foi mais um grande talento que partiu. E a cantora Vanusa. Ela foi muito famosa na década de 70, quando se juntou à Jovem Guarda e lançou mais de 20 discos, chegando a vender mais de 3 milhões de cópias. A cantora Vanusa, no final de sua vida, morava em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo. Ela faleceu no dia 8 de novembro de 2020, aos 73 anos, de insuficiência respiratória, mas já tinha sinais de Alzheimer. O filho da cantora, o Rafael Vanucci, revelou que em 2008 sua mãe enfrentou problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química. Ela chegou a ser internada em uma clínica de reabilitação. A primeira crise de depressão veio aos 34 anos, no auge de sua carreira. Não demorou muito para ela começar a tomar antidepressivos. Meu terapeuta me disse: sabe por que muitos artistas acabam na miséria, no álcool ou nas drogas? Porque a adrenalina é uma droga poderosa e quando acaba aquela sensação mágica de quando se está no palco, é duro encarar a realidade, contou Vanusa. E essa que você vê agora é a cantora Dolores Duran. Ela teve uma morte prematura, aos 29 anos, quando foi interrompida sua trajetória vivida intensamente. A cantora faleceu no dia 24 de outubro de 1959, vítima de um infarto fulminante. Dolores Duran trazia problemas cardíacos desde a infância, mas o infarto também foi associado a uma dose excessiva de barbitúricos, cigarros e álcool. A artista tinha um estilo de vida que deteriorou a sua saúde, regado a bebidas, principalmente a vodka e o uísque, além de fumar mais de 3 maços de cigarros por dia. Dolores Duran também sofria de depressão, e mesmo famosa e amada por milhares de fãs, se sentia triste, um vazio que lhe tomava conta, e com isso buscava refúgio no álcool e no cigarro. E o número 8, o Marcos Paulo. Em 11 de novembro de 2012, o diretor da TV Globo, Marcos Paulo, faleceu vítima de um câncer no esôfago, aos 61 anos. Ele vinha lutando contra a doença há 2 anos. Mas o que pouca gente sabia e que foi revelado pela viúva Antônia Fontinelli em 2019 é que Marcos Paulo sofria de alcoolismo há 7 anos. Nos 6 primeiros meses, ele conseguiu disfarçar, mas depois não. É uma doença. Estive ao lado dele o tempo inteiro, contou a atriz sobre a dependência em álcool do marido. E o querido Raul Seixas. Considerado o pai do rock brasileiro, Raulzito foi outro artista vítima do alcoolismo. O cantor e compositor faleceu no dia 21 de agosto de 1989, aos 44 anos, em decorrência de uma pancreatite provocada pelo consumo excessivo de álcool.
O dono de sucessos como Maluco Beleza, Mosca na Sopa e Metamorfose Ambulante também era diabético e lutou durante anos contra uma depressão. A doença acabou não só o levando ao abuso de bebida, mas também de outras substâncias químicas. O cantor, já em 1978, aos 33 anos, perdeu 1/3 do pâncreas devido ao álcool. Ali se deu início a uma luta contra problemas de saúde que Raul enfrentou durante o resto da vida. Em meio ao rompimento de sua parceria com Paulo Coelho, baixas vendas, críticas ao último álbum e finais de relacionamentos amorosos, o músico entrou em depressão e internou-se em clínicas de reabilitação para tratar do alcoolismo. Mesmo tendo conseguido recuperar o sucesso na carreira, Raul Seixas continuou enfrentando dificuldades com a bebida, chegando a aparecer debilitado para as apresentações. Seus problemas com álcool e outras substâncias, além das constantes internações para desintoxicação, fecharam algumas portas da indústria musical para ele. Em 1989, ano de sua morte, o cantor mostrou-se bastante debilitado e não conseguia sustentar uma apresentação inteira. Infelizmente, Raul Seixas teve um final marcado pela decadência. E o número 6, a Amy Winehouse. A cantora britânica foi encontrada morta em sua casa em Londres, no dia 23 de julho de 2011. Ela tinha 27 anos de idade e teve uma morte acidental depois de consumir quantidade de álcool 5 vezes maior do que a taxa de permissão para dirigir. Era quase como se Amy Winehouse, uma mulher bem magra, cerca de 50 quilos, bebesse o equivalente a uma dose de uísque a cada 10 minutos durante 3 horas. Na época, ela tinha ficado 3 semanas sem ingerir bebidas alcoólicas, desde que havia saído de um programa de reabilitação em junho. No entanto, a artista voltou a beber na véspera de sua morte, e seu organismo não resistiu à quantidade excessiva de álcool. Durante sua vida curta, a icônica e rebelde cantora e compositora lutou para superar sua dependência de bebida e substâncias químicas. A batalha de Amy Winehouse era de conhecimento público. Internações, prisões e fotos que expunham a cantora completamente alterada ajudaram a contar essa história. Ela chegou a compor canções sobre períodos de internação, em que apontava sua relutância em ir a um centro de reabilitação para alcoólatras, cantando aberta e descaradamente: "Eu não vou, não, não, não." A imprensa a perseguia documentando seus excessos em bares e palcos com cobertura implacável. Eles a chamavam de bêbada, drogada, viciada. Não acho que eles poderiam se safar hoje. Acho que há mais compreensão com as questões de saúde mental agora do que antes, disse o pai da cantora. E agora, antes de apresentar os últimos 5 nomes dessa lista dos famosos que sofreram com o álcool, eu gostaria de saber a sua opinião. Você se recorda dessas histórias? Qual foi o famoso que mais te emocionou nesse vídeo? Eu te peço a gentileza de deixar o seu like aqui embaixo e o seu comentário. Inscreva-se aqui no Quem Quem e participe. Então, continuando com o número 5, o Ari Barroso. Ele foi o primeiro brasileiro a ser indicado ao Oscar, concorrendo em 1945, na categoria de melhor canção com a música Rio de Janeiro, escrita para o filme Brasil, com Carmen Miranda. Ari Barroso foi o compositor nacional mais conhecido no mundo durante os anos 50. Carmen, que representava o Brasil internacionalmente, gravou várias canções de Ari em seus filmes. Barroso foi o autor de Aquarela do Brasil, uma das músicas brasileiras mais conhecidas de todos os tempos. A canção foi usada no filme da Disney, Alô Amigos, em 1943, como parte da política de boa vizinhança entre os Estados Unidos e o Brasil, que vigorou até o final da Segunda Guerra Mundial. No início da década de 60, ele adoeceu com cirrose hepática, decorrente de alcoolismo. Alguns anos depois,
teve uma nova crise da doença. Ari Barroso morreu no dia 9 de fevereiro de 1964, aos 60 anos de idade. E Wilson Simonal. Um típico caso de ostracismo foi o do cantor carioca Wilson Simonal de Castro. De origem humilde, filho de uma empregada doméstica, ele era cabo do Exército quando alcançou projeção nacional, nas décadas de 60 e 70. Foi lançado no meio musical por Carlos Imperial, no programa Os Brotos Comandam, e por Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli, para o Beco das Garrafas, reduto da Bossa Nova. Simonal era considerado o máximo para seu tempo. Grande voz, um senso de divisão igual ao dos melhores cantores americanos e uma capacidade de fazer gato e sapato da soul music, MPB, samba e bossa nova, ritmos que cantava. Para muitos, Simonal foi o primeiro showman brasileiro. Após ter várias músicas nas paradas de sucesso, como País Tropical, Nem Vem Que Não Tem e Mamãe Passou Açúcar em Mim, a TV Record o chamou para apresentar o programa Show Simonal. Pela primeira vez na história do país, um negro apresentava um programa de televisão sozinho. Era um marco. Em meados de agosto de 1971, Simonal sofreu um desfalque do seu então contador. Revoltado com a irregularidade, o cantor contratou 2 militares que torturaram o homem nas dependências do DOPS, órgão de repressão do governo do regime da ditadura militar que o Brasil sofria à época. Posteriormente, o contador denunciou Simonal e seus torturadores à justiça. Durante o julgamento, um dos torturadores integrante do DOPS foi testemunha e afirmou que Simonal era um informante do departamento. O cantor foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão, que pôde cumprir em liberdade. Com fama de dedo duro, ele acabou cancelado pela opinião pública e imprensa. Mas sempre negou que tenha delatado alguém aos militares. Esquecido pela mídia e pelo público, Wilson Simonal entrou em depressão e sofreu com alcoolismo. Ele faleceu aos 62 anos, no dia 25 de junho do ano 2000, de cirrose hepática, provocada pelos problemas com a bebida. Simonal pagou uma pena dura demais, desproporcional ao que ele fez, porque sua condenação foi até o fim da vida. Para ele, não teve anistia, disse em 2009 um ex-integrante do Caceta e Planeta Urgente, o Cláudio Manuel, que fez um documentário sobre a vida do artista. Dá para destruir uma pessoa, uma família, por algo que pode ser uma convicção ou simplesmente um comentário, disse o filho de Simonal, o Max de Castro. E o número 3, o Garrincha. Gênio e imprevisível, o jogador de futebol Garrincha encantou o mundo com seus dribles desconcertantes e a maneira simples de encarar os oponentes, que eram chamados por ele de João. Porém, não foi capaz de enfrentar o seu maior adversário, o alcoolismo. Assim, no dia 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, o ídolo do Botafogo e campeão das Copas do Mundo de 1958 e 1962, faleceu no Rio de Janeiro, com apenas 49 anos, por consequência de uma cirrose hepática. O álcool foi apresentado para o mito alvinegro logo na infância. A dependência só apareceu com 30 e poucos anos, quando ele já não podia viver sem a bebida, que certamente foi responsável por arruinar não só a sua carreira, mas também sua vida pessoal. O contato de Garrincha com o álcool começou praticamente ao nascer, quando a sua família o alimentava com uma mamadeira contendo cachaça, mel e canela em pau, o popular cachimbo dos indígenas nordestinos. Ou seja, ele foi estimulado desde cedo a beber, e durante muitos anos isso não representou um problema maior. Até que por volta dos 30 e poucos anos, o seu organismo lhe apresentou a conta. Garrincha já não podia mais funcionar sem bebida. Estava dependente. Uma vez, em entrevista, em 1969, alguém perguntou ao craque:
você bebe, Garrincha? E ele respondeu: todo mundo bebe, né? O negócio é saber beber. Eu gosto de tomar um negocinho, mas é assim, limitado. Mas era mentira. Na época, Garrincha já perdera o controle. Morto devido às implicações da cirrose, o anjo das pernas tortas garantiu que não estava bebendo mais. Sempre aparece alguém me convidando com uma cerveja, mas eu falo na hora: não, muito obrigado, mas eu não bebo, não posso beber, estou proibido pelo médico. Apesar de negar o consumo da bebida alcoólica, o ex-atleta continuou bebendo até o final de sua vida. Por causa do excesso de álcool, ele se envolveu em vários acidentes de trânsito. Inclusive, um caminhão em abril de 1969 matou sua sogra, mãe da sua primeira esposa. O jogador era amado por um país inteiro, principalmente por uma mulher, a cantora Elza Soares, com quem ele foi casado por 16 anos. E mesmo assim bebia. Por quê? Bebia porque bebia, porque seu organismo era feito para beber. Seus últimos dias de vida foram afundados no alcoolismo. Ele viveu uma vida de extremos, ganhou fortunas, mas acabou pobre. Foi amigo de muitos, mas morreu sozinho. Driblou os maiores zagueiros, mas parou na marcação do alcoolismo. Foi chamado de alegria do povo, mas acabou na tristeza. Um camisa 7 que moveu multidões, mas viveu isolado até o último momento antes de virar lenda. E o cantor Antônio Marcos, um dos maiores nomes da Jovem Guarda e autor de grandes sucessos gravados, inclusive por Roberto Carlos. Antônio Marcos foi mais um artista talentoso que morreu em decorrência de complicações provocadas pelo alcoolismo. Seu primeiro disco vendeu mais de 300 mil cópias. E seu maior sucesso foi Como Vai Você, de autoria dele e de Mário Marcos. Inesquecível, não é verdade? Ele foi uma grande estrela da música brasileira na década de 70, mas teve um final de vida bastante complicado. Depois de trabalhar como office boy, vendedor e balconista, ele estourou a partir de 1960, quando começou a participar de programas de rádio e televisão. A consagração veio em 1969, quando conquistou o 4º lugar no 5º Festival da MPB da Record, quando foi também eleito o melhor intérprete. Nos anos 70, Antônio Marcos experimentou o auge, gravando muitos sucessos e estrelando filmes e novelas. Em 1973, gravou O Homem de Nazaré, o maior hit de sua carreira. Na TV, estrelou novelas como Toninho on the Rocks e Cara a Cara. Ainda cantou o tema de abertura de O Profeta, que fez muito sucesso na Tupi. Na vida pessoal, Antônio Marcos foi casado com algumas famosas, como a cantora Vanusa, com quem teve 2 filhas, e a atriz Débora Duarte, com quem teve a atriz Paloma Duarte. A luta contra o alcoolismo foi um capítulo à parte em sua vida. Para se ter uma ideia, o cantor bateu o carro várias vezes por dirigir embriagado. Chegou a dar perda total em uma Ferrari, repondo o veículo com outra novinha 15 dias depois. Ele bebia muito e não comia. Seu café da manhã era uísque, declarou certa vez a cantora Vanusa. Ao mesmo tempo, ele era reconhecido por sua generosidade. Deu seu carro a um taxista bêbado em um bar. Comprava comida em restaurantes nobres para doar a moradores de rua e dividia tudo que tinha com amigos necessitados. Eu perguntava por que ele bebia tanto e ele respondia: não sou deste planeta, o mundo é muito cruel e desigual. Relembrou Vanusa sobre o ex-marido. Nos anos 80, infelizmente, a carreira do astro entrou em declínio. Cada vez mais afundado pelo vício em álcool e substâncias químicas, ele colecionou internações em clínicas de reabilitação e foi alvo de várias matérias na imprensa. O próprio cantor reconheceu o problema e prometeu lutar contra o vício. Nesse período, percebi como a bebida transforma a gente.
Você bebe, cheira e pensa que seu poder de criação está mais aguçado. Tudo palhaçada, declarou ele certa vez. Convivendo com problemas no fígado, a situação de Antônio Marcos era desastrosa. Passando por sérias dificuldades financeiras, ele se mudou para Mairiporã, em São Paulo, e muitas vezes não tinha o que comer. Em 5 de abril de 1992, o cantor morreu com apenas 46 anos, vítima de insuficiência hepática em decorrência do alcoolismo. Foi um final bastante triste para um dos maiores cantores do Brasil. E o Tarso de Castro, um dos grandes jornalistas brasileiros dos anos 60, 70 e 80, e pai do apresentador e ator João Vicente de Castro. Ele foi um dos fundadores do polêmico jornal O Pasquim, que desafiou a ditadura. Das suas 3 grandes paixões, a bebida foi a fatal. Com as outras 2, o jornalismo e as mulheres, ele viveu fortes emoções. À frente do Semanário Carioca, que fundou em 1969, Tarso cravou um marco no jornalismo independente, reunindo a nata da escrita e do traço nacionais, como Paulo Francis, Sérgio Cabral, Milor Fernandes e Zeraldo. A chamada patota do Pasquim desafiou com humor entrevistas antológicas, provocação e jornalismo puro sangue no período mais pesado da censura. Sobre as mulheres, Tarso enroscou-se com muitas beldades. Da gaúcha Bárbara Oppenheimer, com quem ele foi casado por 4 anos, à estrela americana Candice Bergen, passando pela diva tropical Leila Diniz. Ele tinha fama, por ser um homem bonito, de namorador, mas o jornalista também era alcoólatra e não admitia se tratar. Para ele, a redação era uma extensão natural do bar, e beber fazia parte de sua rotina, assim como conquistar mulheres, gastar sem comedimento o eventual dinheiro que ganhasse, emprestando para quem precisasse, para afundar-se em dívida no mês seguinte. Tarso de Castro morreu no dia 20 de maio de 1991, aos 49 anos, de cirrose hepática. Esses foram os 15 famosos que tiveram problemas com o álcool e morreram de tanto beber. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre os famosos que fizeram o último pedido comovente antes de falecer. Basta clicar aqui nesse card que você já vai conhecer esses 30 famosos que comoveram todos com seus últimos desejos. Dá uma conferida nesse vídeo que você vai se emocionar com histórias incríveis.